Pega a sua Bíblia aí, Josué 5. Cantaramanai. A igreja repete comigo: a vitória vem do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem achou, diga amém. Nós vamos ler capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 12. A santa palavra de Deus, que diz assim: aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, foram informados de como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O inimigo está tremendo agora por tua causa. Sabe por quê? Porque ele ficou sabendo que tem uma vitória de Deus sendo liberada para a sua vida. Você crê nisso? Então vamos ver o 2 aqui. E naquela ocasião o Senhor falou a Josué: faz tu facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Shivat, ou seja, colina dos prepúcios. Esta é a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída no Egito, não havia sido circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que apareceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhes o Senhor que não veriam a terra que os seus antepassados haviam prometido sob o juramento de dar-nos terra onde manam leite e mel. E quanto aos seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar. A esses Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então o Senhor falou a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida lá no Egito. Por este motivo o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício do Pessá, que é a Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem um fruto da nova terra no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Digam glória a Deus. Amém. Deixa aberta a sua Bíblia e tome o seu lugar. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que eu gosto muito, porque é um momento histórico aqui na vida dos israelitas. E Paulo, ele diz que tudo que foi escrito, ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para nosso exemplo e para nossa edificação. A palavra de Deus
ela é maravilhosa porque ela usa figuras verdadeiras, de fatos verdadeiros, para nos ensinar. A Bíblia é viva. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver o paralelo que havia no Antigo Testamento acontecendo no Novo. E esse texto aqui está falando de quando o povo de Deus acaba de atravessar o Jordão, ou seja, você conhece a história, o povo fica lá durante anos escravizados no Egito. O Senhor levanta Moisés e dá uma palavra para Moisés, para que Moisés pudesse ir até Faraó, falar para Faraó libertar o povo, a fim de que eles fossem no deserto adorar o Senhor, porque Deus tinha um destino, Deus tinha um propósito para o povo dele, que não era permanecer como escravo, mas sim introduzi-los numa terra que manava leite e mel, a terra da promessa chamada Canaã. E o que eu quero dizer para você é que este paralelo aconteceu e ainda está acontecendo na nossa vida nos dias de hoje. Porque o Egito é comparado ao mundo, é quando nós estávamos escravizados nos nossos pecados e delitos, quando o diabo tinha poder e domínio sobre nós. Então Deus usou alguém para pregar a palavra e trazer libertação sobre as nossas vidas. Tirou-nos do Egito, tirou-nos do mundo, e agora nós estamos num deserto. Estamos num deserto, mas com uma promessa de entrar num lugar que mana leite e mel, o lugar onde vamos viver eternamente na presença de Deus, desfrutando do cuidado de Deus. A Bíblia diz que Canaã era um lugar que o povo de Deus não precisou se preocupar com muitas coisas. Quando eles entraram na terra de Canaã, casas já estavam prontas para eles, porque Deus cuida do seu povo. Deus é o Deus que libera a vitória para o seu povo. E aqui nesse texto aqui, você conhece a história que durante 40 anos em que o povo de Deus estava no deserto, você sabe de toda a história, viram muitos milagres de Deus, porque creia no que eu vou dizer, é quando você está no deserto que você vê os maiores milagres de Deus. É quando você está passando por grandes dificuldades. Você sabe que tem momentos na vida que Deus começa a nos abençoar de tal maneira que parece que nós nos tornamos frios diante dele. E por que parece que nós nos tornamos frios diante dele? É porque nós deixamos de experimentar milagres no momento de grandes dificuldades na nossa vida. Se você vê o grande movimento pentecostal, ele cresce sempre assustadoramente. Aonde? Nas comunidades que passam por maiores dificuldades. Por quê? Porque é ali que o povo é mais sofrido, é ali que o povo mais se entrega. Hoje, o evangelho cresce assustadoramente na África. Por quê? Por conta do sofrimento, por conta da dificuldade. Então as pessoas veem em Deus a sua saída, e quando experimentam a resposta de Deus, eles se entregam e vivem aquilo intensamente. Quando Deus levou o povo então para o deserto, eles viram milagres extraordinários, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu, eles tomaram água fresca da rocha, eles viram a nuvem que cuidava, que pairava sobre os céus, protegendo eles do sol escaldante do deserto. E à noite, como caía a temperatura assustadoramente para baixo de zero no deserto, Deus ia lá e colocava sobre o povo uma coluna de fogo para trazer um calor sobre eles. Ou seja, mostra o cuidado de Deus sobre a vida deles. Só que apesar deles terem visto todos esses milagres, o povo teve facilidade de se esquecer de Deus. Murmuraram muitas vezes contra Deus, falaram a respeito de Deus, e este paralelo acontece até nos dias atuais. Porque nós queremos tudo da nossa forma, no nosso tempo, da nossa maneira. Só que você sabe qual foi a consequência desse povo murmurador, desse povo que abriu a boca para questionar a Deus, para questionar Moisés. A Bíblia diz que uma geração inteira morre no deserto. Eles morreram no deserto. Senhor, então é necessário levantar uma outra geração. Os filhos daqueles homens, aquelas pessoas que foram nascendo no deserto, eles não tinham ainda sido circuncidados. Todo o povo, e a Bíblia diz aqui, que quando eles saem do Egito e entram no deserto, eles entram circuncidados. Porque a circuncisão era um símbolo de aliança.
Você que não está na escola de ministério, esses dias nós estávamos falando sobre a circuncisão. Talvez você tenha dúvida do que é esta palavra difícil, circuncisão. Mas a Bíblia fala sobre a circuncisão. A circuncisão era algo que Deus pediu para Israel desde a época de Abraão. O que era a circuncisão? A circuncisão era mais ou menos o que nós chamamos nos nossos dias de hoje de cirurgia de fimose. Ou seja, cortava aquela pele de excesso do órgão genital masculino. Deus pedia que todo homem, e a Bíblia diz, todo homem de guerra, ele tinha que ser circuncidado. Quando eles saem do Egito e entram no deserto, eles já estavam circuncidados, porque isso era um costume que vinha desde a época de Abraão. Mas o povo que estava no deserto, essa geração que saiu do Egito morreu por conta da sua murmuração, por conta dos seus questionamentos, por conta do seu levante contra a vida de Moisés. Eles morreram e Deus levantou uma outra pessoa que era para governar eles, até mesmo no lugar de Moisés, que era Josué. Josué foi o homem encarregado por Deus para colocar essa nova geração em Canaã. E a Bíblia diz que a última etapa para eles entrarem em Canaã era atravessar o Rio Jordão. Não era fácil atravessar o Rio Jordão, porque era época de cheias, mas a Bíblia diz que Deus opera um grande milagre, como operou abrindo o Mar Vermelho. Agora o Senhor segura as águas do Jordão, para que o povo pudesse sair da escravidão, do aprendizado lá do deserto, e entrar agora no lugar da promessa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que está chegando um tempo de nós atravessarmos o Jordão. Eu creio que está chegando um tempo de nós entrarmos na promessa de Deus. Eu creio que está chegando um tempo de Deus manifestar o poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz então que Josué, conduzindo essa geração, eles atravessam o Rio Jordão. E logo que atravessam o Rio Jordão, Deus dá uma ordem para eles. Mas antes de eu falar da ordem dada por Deus, eu quero que você observe como começa o capítulo de número 5. A Bíblia começa a falar sobre o pânico que se instalou sobre os reis dos amorreus e dos cananeus. Porque enquanto o povo de Deus estava no deserto, estava sendo tratado por Deus, os inimigos não estavam preocupados, porque o povo de Deus não estava tendo vitória. O povo de Deus não estava conquistando. O povo de Deus só estava aprendendo para se tornar um grande conquistador. E o que eu vou dizer para você, talvez você esteja vivendo um tempo de deserto na sua vida, mas Deus só está te preparando para a grande conquista. Deus só está tratando em você. Talvez o seu inimigo está pensando assim, aquela pessoa não está me incomodando em nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quando você atravessar o Jordão, seus inimigos vão ficar em pânico. Porque sabe que está perto da guerra começar. Eles sabiam, o rei dos amorreus, os reis dos amorreus, os reis dos cananeus, sabiam tudo que Deus estava operando na vida do povo de Israel, desde a saída do Egito, deserto, e agora, quando eles entraram em Canaã, os reis começam a ficar em pânico, porque eles disseram, Deus está com eles. Deus é aliado deste povo. E eu sei que a guerra agora vai começar. Eles sabiam que a guerra iria se instalar. E a Bíblia diz que eles começam a ficar em pânico. Mas antes da guerra começar, antes das conquistas começarem a virem para Israel, Deus deu uma ordem para Josué. Deus deu uma ordem para Josué. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda existe uma etapa que Deus quer que você cumpra antes de conseguir a vitória que Ele tem para a sua vida. O que Deus quer que você entenda é que os seus inimigos já estão em pânico. O teu adversário chamado Satanás já está em pânico. Porque ele sabe que você tem a companhia de Deus. Ele sabe que Deus é o seu aliado. Ele sabe que se Deus trabalhar por você, a derrota dele é certa.
Quem crê nisso, diga amém, querido. Quem crê que Deus está com você, diga glória a Jesus. A Bíblia diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O livro de Josué é conhecido como o livro das vitórias, ou livro das conquistas, porque Josué foi um dos maiores conquistadores que a Bíblia diz. Josué conquistou muitas terras e a Bíblia diz que no final da sua vida, o Senhor chama Josué e fala para ele: Josué, ainda ficou muita terra a ser conquistada. Por quê? Porque a visão de Deus está além da nossa visão. Por mais bênção que Deus quer derramar na sua vida, vai chegar um momento que você vai falar: Senhor, ainda dá para o Senhor me abençoar? Senhor, eu me sinto uma pessoa abençoada. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ainda tem lugar para Deus te abençoar. Sempre tem lugar para Deus te abençoar. Deus quer te abençoar. Existem coisas que Deus faz na sua vida que você não entende, mas é porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é colocar pânico nos seus adversários. E por que eu falo que é pânico nos seus adversários, não nos adversários de Deus? Porque Deus não tem adversário. Ninguém é adversário de Deus. O diabo só pode ser chamado adversário de Deus porque ele é o nosso adversário, mas ele não é páreo para Deus. Mas por nossa causa, ele se torna inimigo mortal de Deus. Deus quer que nós, os filhos de Deus, glorifique ao Senhor vencendo o inimigo, porque naturalmente nós somos menores. O diabo é um ser milenar, sabe? Tem toda estratégia, uma estratégia, né, de séculos e gerações. Ele sabe, ele ganha o homem, a atitude de um homem, num olhar do homem, no jeito do homem. Parece que o inimigo sempre está um passo à frente, mas o nome de Deus é glorificado quando o menor destrói o maior. Quando você conquista, quando você é alguém que tem vitória sobre o inimigo, o nome de Deus é quem é glorificado. Quem crê nisso, diga amém, querido. Então agora aqui vai fazer o seguinte: a palavra do Senhor diz que o povo de Deus agora recebe uma ordem do Senhor. No versículo de número 7, diz assim: quanto aos seus filhos estabeleceu em seu lugar, e a esses Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Queridos, Deus dá uma ordem aqui para Josué circuncidar todo o povo de uma só vez. Todo o povo de uma só vez. E a Bíblia diz no versículo de número 8, que eles ficaram parados ali até sararem. E eu quero observar isso aqui, glorificar a Deus pelo tempos que se passaram e as gerações que se passaram, porque os caras aqui eram brutos, rapaz. Aqui era faca na caveira nessa época aqui. E Deus não dava moleza não, porque o Senhor chegou e disse, colocou até o nome do lugar lá, né? Porque aquele lugar se chamou Gilgal, porque era monumento de pedras. Tinha monumento de pedra, e tanta pedra que foi afiada para poder fazer a circuncisão. Querido, glória a Deus pelos médicos hoje e pelo nosso tempo. Amém? Diga glória a Deus. Oh, amém. Porque quando eu começar a falar aqui o modelo, eu sei que você vai espremer as pernas aí. Você vai ficar tremendo. Mas Deus diz: circuncida o povo, porque o povo agora vai estar em guerra. Os reis já estão prontos. O rei dos amorreus já estão prontos. Os cananeus já estão prontos. Estão sabendo que Israel agora já está na terra da promessa. Mas antes de ir para a guerra, Deus diz assim: Josué, circuncida todo o povo de uma só vez. E naturalmente, e militarmente, vamos dizer assim, aquilo não era uma coisa que deveria ser feita. Porque a Bíblia diz no versículo de número 8, que quando toda a nação foi circuncidada, eles ficaram repousados no seu lugar, no acampamento, até sararem. Ou seja, sarar do quê, meu irmão? Você imagina, pedra afiada, era todo homem, tinha que ir lá, e com pedra,
Não tinha anestesia. Não tinha aquilo que tinha na minha época, não sei se tem hoje, metiolate. Você lembra do metiolate, né? Né? Só quem é aí, tem mais de 40 sabe o que é metiolate, né? Você sabe, né, Moisés? Hã? Ah, Moisés falou que hoje o metiolate não arde mais, mas naquela época ardia. Você não sabe se você queria passar ou não o metiolate, mas você lembra, né, Anderson, do metiolate, né? Não tinha nada disso, meu irmão. Então sabe o que aconteceu? Vocês vão fazer, Josué, circuncida todo o povo, você vai circuncidar toda a nação, todos os homens de guerra, e aí vocês vão deixar eles repousar até sarar. Ô, meu irmão, porque eles estavam se preparando, não tinha farmácia lá não. Não tinha remédio, não tinha anestesia, não tinha nada. Você imagina a dor, eu imagino o tempo que eles tiveram que ficar parados. E isso era algo, e creia no que eu vou dizer, isso era algo naturalmente arriscado, porque todos os homens de guerra estavam fazendo o quê? Se recuperando do pós-cirúrgico. Estavam se recuperando do pós-cirúrgico. Ou seja, a faca de pedra passou no órgão genital masculino, provavelmente muitos tiveram inflamações, porque como que eles iriam desinfetar aquelas pedras? Nós estamos falando de um processo onde foi feito a ar livre, uma cirurgia na vida de todo homem. E por conta disso, o Senhor disse, olha, mas você vai deixar todo mundo parado, descansando até sarar. Queridos, pensa bem, essa era uma grande oportunidade para o inimigo, sim ou não? Porque homem nenhum podia lutar. Você imagina a dor que estava lá? Você imagina como eles estavam? Eu imagino que eles ficaram praticamente acamados, porque ia ficar difícil deles ficarem de pé. Muitos ainda sensíveis por conta da sua dor, certamente não teriam força para pegar as suas espadas. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele deixou com que cada um deles ficasse lá, porque Deus tinha um propósito. Eles estavam entrando num lugar novo, num tempo de vitória, num tempo que vinha do Senhor, novo na vida de cada um deles, e era necessário passar pela circuncisão. Não dava para circuncidar poucas pessoas de cada vez, porque ninguém pode entrar no novo de Deus sem passar pela circuncisão. Você vai entender o que é a circuncisão. A circuncisão, por que tinha que fazer a circuncisão? Porque a circuncisão era feita no órgão genital masculino porque ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Aquilo era um símbolo, era um sinal que vinha na carne do homem, no órgão genital do homem, para que ele pudesse entender que quando ele fosse reproduzir, ele tinha que reproduzir homens com uma aliança diante de Deus. O que isso significa para nós? Que nós, como homens de Deus, nós temos que reproduzir filhos que vão estar aliançados na presença de Deus. Nós geramos filhos sadios. Antes eu não conhecia Jesus, meu pai não foi circuncidado, mas eu fui circuncidado no meu coração. Porque quando eu conhecia Jesus, eu recebi a circuncisão no meu coração, e agora eu gerei filhos circuncidados no Senhor. Meus filhos são saudáveis, eles conhecem o Senhor. Eles têm uma aliança com o Senhor. Aquilo era um símbolo de aliança. Por isso que o homem de Deus, um israelita, não podia dormir com um amorreu, não podia com um moabita, com um cananeu. Não podia, porque o homem tinha uma aliança com Deus. E agora eles estão entrando numa terra nova. E eles precisam possuir a terra debaixo de uma aliança com Deus. O que Deus quer dizer aqui para você nessa noite é que Ele pode liberar muitas bênçãos na sua vida. Mas Deus precisa que você tenha uma aliança com Ele. Porque se você não tiver uma aliança com Ele, o inimigo vai roubar tudo que você tem. Deus é um Deus que quer te dar vitória.
O inimigo agora está sob o controle de Deus, porque Josué podia parar e pensar assim: mas o povo está incapacitado naturalmente ou militarmente, isso é um absurdo, nós não podemos fazer isso com todo o exército, porque o exército vai ficar vulnerável neste momento. Mas Deus não trabalha com a mim, com a sua estratégia. Deus tem as suas estratégias. Acredite no que eu vou dizer, meu irmão. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vai vigiar a sentinela. Porque a nossa vitória, ela não vem de nós mesmos. A nossa vitória não vem da nossa própria segurança, a nossa vitória vem do Senhor. A tua vida é guardada por conta do Senhor. Por conta do Senhor. Sabe que tem acontecido coisas por aí, deixa isso aí, eu falo depois. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que devem estar acontecendo na tua vida que você não está entendendo, ou até mesmo você acha assim: o Senhor pode ter me abandonado, o Senhor não está ouvindo minha oração. O que será que aconteceu? Será que Deus está sabendo o que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Sim, Deus sabe o que está acontecendo. Josué tinha 1 milhão de motivos para falar assim: Senhor, espera aí, deixa eu conversar com o Senhor. Eu fui discípulo de Moisés, eu sei que muitas vezes Moisés, ele arguiu com o Senhor, ele discutiu com o Senhor, ele mudou até mesmo o veredito do Senhor. Deixa eu tentar convencer o Senhor aqui. Não é muito sábio nós pararmos todo o exército. O inimigo pode atacar a qualquer momento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Circuncisão neste momento para Deus era coisa sagrada. Deus precisava santificar aquele povo antes de tomar posse da vitória. E o que eu quero dizer para você é que enquanto Deus te santifica, Deus guarda você dos seus inimigos. Você vai falar assim muitas vezes: como que eu vou parar para orar todos os dias? Eu não tenho tempo. Se eu vacilar, aí eu não consigo estar, eu não consigo ir sempre para a igreja, eu não consigo estar porque eu tenho que trabalhar, porque senão minha família vai passar necessidade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Um grande homem de Deus diz assim: olha, eu tenho tanta coisa para resolver no meu dia, eu tenho tanta coisa para resolver no meu dia, que se eu não parar para orar pelo menos 3 horas hoje, eu não sei como eu vou conseguir resolver tudo. Muitas vezes nós queremos entrar na terra da promessa, muitas vezes nós queremos conquistar as coisas com a força do nosso braço, sem nos santificar, sem buscar ao Senhor, a estratégia do Senhor, sem buscar o que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes, por nós fazermos isso, o inimigo nos ataca, porque nós não estamos preparados para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. É tempo da igreja se santificar. Eu entendo que Deus tem um propósito para nós. Mas a estratégia, ela tem que ser a estratégia de Deus, não a nós. Talvez você tenha feito muitos planos, mas a palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Talvez você está com 1 milhão de planos na sua mente. Você está com um monte de estratégia sobre a sua mesa. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem consultar a Deus. Mas Deus, eu preciso me mover, senão o meu inimigo vai me matar. Senhor, o inimigo vai tomar a minha bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está escondido em Deus. Você está escondido em Deus. Quem crê nisso, levante a mão, diga glória a Deus. O que nós precisamos entender: eles estão prestes agora a entrar na terra da promessa. E antes de Deus te levar às conquistas que estão do lado externo, Deus precisa tratar primeiro com o lado interno. Diga assim: antes de Deus me dar o externo, Deus precisa tratar o interno. Às vezes nós vamos crescendo por conta das bênçãos de Deus. E chega um momento que nós achamos que nós não precisamos muito de Deus.
Essa é a verdade. Quando nós chegamos arrebentados na presença de Deus, quando estou falando no começo da nossa vida, você pode ver, o começo da nossa vida é mais jejum, é mais oração, é mais leitura da Bíblia, é mais tempo na igreja, é mais tempo buscando algo novo, um novo aprendizado, uma nova conferência, tudo novo, nós queremos. E aí, o que acontece? Nós vamos sentindo que Deus vai nos abençoando. Nós vamos sentindo que nós vamos tomando posse, vamos conquistando. E aí chega um momento que nós achamos que nós não precisamos tanto assim de Deus. Chega um momento que nós achamos que nós somos autossuficientes. Tudo o que eu preciso agora no máximo é pedir oração para o pastor. Se acontecer alguma coisa, se eu ver alguma possibilidade de erro, então eu falo, deixa eu pedir para o pastor orar e me cobrir. Mas ela mesma não ora. Ela mesma não busca. Ela mesma não se santifica. Deus estava ensinando o povo, olha, eu quero trazer algo novo para vocês. Eu vou trazer algo que eu prometi há 40 anos atrás. Mas vocês vão tomar posse da bênção de vocês, não de qualquer forma. Vocês vão tomar posse não com os pensamentos egípcios, não com desejos egípcios. Vocês vão tomar posse, a vitória vai ser minha, vai ser da minha forma, mas vocês vão tomar posse santificados na minha presença. Então Deus estava querendo dizer para eles, eu preciso da circuncisão, eu preciso que vocês sejam circuncidados para que o interior de vocês sejam tratados, para que os filhos entendam qual é o poder da circuncisão. Ou seja, a circuncisão nada mais é do que uma aliança diante do Senhor. É uma aliança. O que Deus estava querendo fortalecer, Josué, não fique preocupado, o inimigo não pode circuncidar. Porque o inimigo não vai atacar você, eu tenho uma aliança com você, porque a vida de Deus com o homem é estabelecida por alianças. Se você ler Josué, capítulo de número 1, ele diz o quê? Depois que Moisés morreu, o Senhor levanta agora Josué. Olha que coisa linda, volta aí para o capítulo de número 1. E vamos ler a partir do versículo de número 2. A Bíblia diz algo. Olha só, Josué 1, 2 diz assim, ó, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio o Eufrates, toda a terra dos Hetitas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Olha que coisa linda, olha. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, o quê? Estarei contigo. Josué tinha motivo para ter medo? Não. Se Deus falasse isso para você, você ia ficar com medo dos seus inimigos, sim ou não? Não. Por que nós temos medo do inimigo se Deus falou isso para nós? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não colocou fim de dias para nós. Aqui para Josué ele diz, eu serei contigo durante toda a tua vida. Mas o Senhor disse que Ele seria conosco até a consumação dos séculos. Para sempre. Para sempre. Deus está trazendo garantias. Deus está querendo mostrar que Ele está comigo, está com você. Não importa o que você está passando ou enfrentando, não importa o tamanho do inimigo que vai se levantar. Aproximadamente 31 reis se levantaram contra Josué aqui. 31 reis, meu irmão. Mas a vitória era do Senhor. A vitória não era que não vinha de Josué, a vitória vinha do Senhor. É Deus que ia dar estratégia. O que nós temos que lembrar é que no capítulo, volta lá para o capítulo de número 5. É que antes eu quero ler o 3 também, mas assim, o que o Senhor... Não, vai no capítulo de número 3.
Porque o Senhor está falando algo para Josué. Olha, eu sou com você, meu servo Moisés morreu, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Vocês vão herdar a terra que eu prometi dar. Mas antes de entrar na terra da promessa, Deus dá uma palavra para eles. Olha o que diz capítulo 3, versículo de número 5. Ele diz assim, ó: Josué orientou ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe o que Deus estava fazendo? Preparando o povo para a grande bênção. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui na igreja, meu irmão. Você é muito especial. Você é um povo escolhido por Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo peculiar de Deus. Nós somos o tesouro particular de Deus. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama, Deus tem propósito na minha e na sua vida. Deus tem vitória para mim e para a sua vida. Creia, Deus não quer que você viva debaixo dessas lutas se sentindo derrotado. Deus não quer que você viva escravizado por um pecado. Deus quer te dar bênção, mas antes de Deus te dar as bênçãos, Deus precisa passar você por um processo de santificação. Deus precisa passar a igreja dele por santificação. Deus tem promessas maravilhosas para essa igreja, mas Deus diz, antes de nós sentarmos na promessa de Deus, Deus precisa santificar este lugar. Deus precisa trazer tanta santidade, que nós vamos ter o desejo, como é promessa de Deus, de tirar os sapatos do nosso pé, porque sabe que Deus está aqui. Antes de Deus te dar, Deus quer que você tenha um entendimento. Senhor, eu vou conquistar a minha vitória, eu vou sim. Mas antes de você conquistar a vitória, o que muitas vezes Deus faz para você? Deus vai te santificar. Deus fala, faz jejum. Vai orar. Vai me buscar. O que o Senhor diz? Se o meu povo que te chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ele está santificando. Olha o processo de santificação. Aí sim eu ouvirei dos céus, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra. Ou seja, a bênção de Deus vem depois de um processo, ou um tratamento de Deus internamente em nós. Você está sendo tratado pelo Espírito Santo. Por que você acha que Esther, antes de se tornar rainha, ela teve que passar por um período de 12 meses por um processo de purificação, tratamento, especiarias, mirra, perfumes especiais, porque aquilo tipificava o quê? Santificação, para entrar na presença do rei. O rei só pode estender o cetro de justiça para quem se purificou, para quem se separou. Você quer bênção de Deus? Quem quer bênção de Deus? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Você quer bênção de Deus? Então diga assim, Senhor, vem me tratar, Senhor, purifica a minha vida. Porque veja bem, querido, a coisa mais terrível que existe é um homem de Deus, uma mulher de Deus, estar dentro da igreja, conhecer o Senhor e viver uma vida de pecado, distante de Deus. Eu acho que é pior que você está no mundo, porque você vive debaixo de uma acusação terrível. Você sabe que a bênção não vai chegar na sua vida, na tua consciência você sabe que você não está agindo corretamente, você sabe que tem muita coisa errada, mas você não está tendo força para se libertar daquilo. Você já não sente mais a presença de Deus, você não vê mais milagres da parte de Deus. Deus quer que você entenda que é necessário se separar, se santificar, buscar a face de Deus, fazer uma aliança com o Senhor, para que você possa tomar posse da bênção que Ele tem para a sua vida. O Senhor diz para Josué, diga ao povo, santificai-vos, porque aí amanhã, vocês vão ver a bênção do Senhor. É amanhã, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Querido, quem quer uma bênção para amanhã, segunda-feira, você vai estar debaixo da meia, amém, querido?
santifique-se, entregue-se, purifique-se. O que você tem feito para agradar o Senhor? Como está a sua vida espiritual? Você tem vivido debaixo de santificação? Qual foi a última coisa que você fez para se santificar? Qual foi o último jejum que você fez para ter mais presença de Deus? Qual foi a última vez que você acordou na madrugada buscando a face do Senhor? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez um propósito de separação para o Senhor? Qual foi a última vez? Muitas vezes nós não conseguimos bênçãos porque não estamos prontos. Nós não conseguimos bênçãos porque nós estamos vivendo uma vida qualquer diante de Deus, afastados de Deus. Agora, Deus está querendo então o quê? Santificar o povo, fazer a circuncisão para que eles pudessem ter uma marca de aliança com o Senhor, uma marca de aliança. Deus não quer ver você caminhando sozinho, querido. Deus não quer que você também entre em Canaã sem o Senhor. Você já parou para pensar que Deus podia deixar eles em Canaã e falar assim: entra aí agora, cumpri minha promessa, acabou, agora vocês para um lado e eu para o outro? Não, Deus não queria. Deus estava falando assim: ó, o seguinte, a vitória vem de mim, eu vou te abençoar, mas é o seguinte, eu não quero que você caminhe sozinho. Eu quero fazer parte de todas as bênçãos da sua vida. Todas as bênçãos. Querido, quantas vezes você deixou Deus do lado de fora? Deus te deu um carro novo, Deus foi entrar no carro novo e você fechou a porta, deixou Deus, ligou o carro e saiu andando. Quantas vezes Deus te deu uma casa, Deus ia entrar na tua casa, você fechou a porta da tua casa, você ficou lá dentro, Deus ficou do lado de fora. E isso acontece, porque isso é bíblico. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. É lógico, está falando da casa espiritual aqui, mas tem tudo a ver com o que nós estamos pregando, porque a bênção de Deus vem na nossa vida e nós corremos o risco de deixar Deus do lado de fora. Corremos o risco de deixar Deus fora dos nossos planos. E Deus não queria, esse não era o propósito de Deus, deixar o povo sozinho. Porque uma coisa é você sair do Egito e outra coisa é você entrar em Canaã. Deus queria que eles entrassem em Canaã, meu irmão, diferente de como saiu do Egito. Deus não quer que você pegue a sua bênção e entre como um porco dentro da tua bênção, com pensamento egípcio. Deus não quer. Deus quer que os seus pensamentos sejam pensamentos santificados. Deus quer que você entre santificado, porque aí a bênção de Deus, meu irmão, virá de forma abundante sobre a sua vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Como que o diabo vai resistir um homem e uma mulher separado, cheio do Espírito Santo? Como é que o inimigo vai ter vitória de um homem e de uma mulher que são consagrados ao Senhor? Como que o diabo vai ter vitória? O diabo não tem vitória, ele não tem poder para tocar naquela pessoa, não tem poder para tocar nos filhos daquela pessoa, não tem poder para tocar nos bens daquela pessoa, não tem poder de fazer nada, porque aquela pessoa é uma pessoa que agrada ao Senhor. Então, o Senhor queria que eles entrassem na bênção agora em Canaã, mas sem nada, exatamente nada, nenhuma raiz do Egito. Nenhuma raiz do Egito. Sabe por que aquela primeira geração morreu no deserto? Porque eles não deixaram o Egito sair de dentro deles. Deus tirou eles do Egito, mas eles não deixaram Deus tirar o Egito de dentro deles. E você sabia que dentro da igreja tem muita gente morta? Dentro das igrejas tem muita gente morrendo, porque Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro dessas pessoas, porque elas não permitiram Deus fazer isso. Não permitiram. Elas estão dentro da igreja, mas a cabeça delas estão no mundo. O desejo delas são de coisas do mundo. Elas querem o que o mundo quer. Elas querem cheirar como o mundo cheira. Elas querem comer o que o mundo come. Elas querem vestir o que o mundo veste. Elas querem falar o que o mundo fala. Elas não querem aquilo que Deus tem para elas em Canaã. Então essas pessoas, elas têm morrido
nesse processo de libertação. É tempo de Deus santificar a sua igreja, é tempo de Deus trazer uma aliança com aqueles que querem verdadeiramente, com aqueles que querem uma nova vida, que querem entregar a sua vida de verdade ao Senhor. Deus é um Deus de aliança. Precisamos reproduzir, querido, coisas santas. A circuncisão era para reproduzir filhos santos. E nós precisamos, Deus precisa nos santificar, sabe por quê? Se Deus não santificar a igreja hoje, sabe o que vai acontecer? Ela vai reproduzir aquilo que ela tem vivido. Se a igreja tem vivido pecado, ela vai reproduzir pecado. Por isso que tem visto muitos escândalos hoje dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas que não circuncidaram o seu coração a Deus. Elas estão incircuncisas. Estão distantes do Senhor, e aí está reproduzindo filhos. Queridos, existem muitos jovens hoje muito distantes de Deus, são filhos que ainda estão completamente envolvidos com as coisas do mundo, porque pessoas deixaram de circuncidar os seus próprios filhos, porque elas não se permitiram ser circuncidadas por Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus, querido. Eu estou perto do fim. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus é um Deus de aliança. E Deus pediu para circuncidar por dois motivos. Primeiro, porque tinha que cortar a carne. Cortar a carne, meu irmão, se você quer ser santo, se você quer uma vida diferente, se você quer ter vitória, você tem que cortar a sua carne. Segunda coisa, vai ter que haver derramamento de sangue, meu irmão. Meu irmão, você imagina cortando aquilo lá com pedra? O tanto de sangue que derramava? Mas aliança envolve sangue, por isso que Jesus morreu naquela cruz. Tinha que envolver sangue, porque o sangue é o símbolo mais profundo de uma aliança. Símbolo mais profundo de uma aliança. Acredite nisso, meu irmão. Para nós isso é uma coisa nova, né? A questão da ceia, do pão. Mas na antiguidade isso era uma coisa muito comum. Tudo que envolvia sangue ou comida era símbolo de aliança, né? Então quando Jesus ele diz, ó, este é o meu corpo que é entregue por vós, dando pão, e tal, quer dizer, ó, nós somos um só, nós vamos ser um só, uma aliança, ó, este é o meu sangue que é derramado por vós. Eles estão entendendo eles estão entendendo perfeitamente que aquilo era uma aliança que Deus estava fazendo com eles. Deus tem uma aliança com você. Agora a pergunta é, quem quer ter uma aliança com Deus? Deus quer ter uma aliança com você. Deus quer te colocar na terra da promessa. Deus quer te ver com uma família feliz. Deus quer te ver num bom emprego. Deus quer te ver a sua casa cheia de paz. Deus quer ver você, meu irmão, com a tua família dentro da igreja, buscando ao Senhor. Deus tem muitas coisas, muitas bênçãos para a sua vida, meu irmão. Deus tem promessas que há anos Ele fez e vai se cumprir na sua vida. Mas antes que isso se cumpra, Deus tem que tratar com você. Deus tem que tratar comigo. Josué, como eu disse, podia pensar assim, nós vamos estar vulnerável, mas eu creio que Josué diz assim, não, Senhor, mas pior do que estar vulnerável é tomar posse de algo sem ter uma aliança com o Senhor. Querido, você quer tomar posse da bênção de Deus sem o Senhor? Será que você quer realmente? Porque acredite, tem muitas pessoas que querem a Deus só por interesse. Elas querem a Deus só por interesse. Senhor, eu quero a minha cura. Ela é curada e ela vai embora. Senhor, eu quero o meu emprego. Ela recebe o emprego e vai embora. Senhor, eu quero a minha bênção. Recebe a bênção e vai embora. Querido, tinha um povo em Israel que ia lá só para se alimentar, ia lá só para comer. Eles estavam atrás de Jesus, não era por conta da vida de Jesus, era por conta do pão que ia ser multiplicado. Eu como, encho minha barriga, não tenho muita comida hoje, eu vou comer e ó, vou embora. Vou embora.
Deus quer mais do que isso, Deus quer mais do que te dar a bênção, Deus quer dar Ele mesmo para você. Quer que você desfrute do Senhor. Josué podia pensar: eu vou entrar, vou ficar vulnerável, mas eu quero o Senhor. Eu quero é o Senhor. Nós temos que entender que isso tudo está acontecendo antes de começar a primeira grande conquista deles. Josué capítulo 6 diz assim, os portões de Jericó estavam rigorosamente fechados por causa dos filhos de Deus. Ninguém entrava, ninguém saía. Por que estava trancado aquilo? Por causa de quem? Por causa de quem? Povo de Deus. Você está lendo aí, né? Espero que você esteja lendo. Capítulo 6, versículo 1. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Deus. Sabe o que aconteceu? Os reis sabiam que o povo de Deus já estava entrando. Sabe o que eles fizeram? Vamos fechar tudo. Não vamos tomar posse. Meu irmão, o inimigo você tem sentido que há coisas que estão fechadas na tua vida? Você tem sentido que há portões que estão fechados? Você tem sentido que há muralhas que estão aí rodeando a bênção que você tem para conquistar? Sabe por que está fechada? Por tua causa. Por tua causa. Porque o inimigo sabe que se você tiver uma aliança com Deus, você vai com tudo para cima. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles estão se santificando. Josué chega e fala assim, amanhã todo mundo vai ser circuncidado. Eu imagino os homens, está brincando. Sério, vai. Mas depois da circuncisão, que vai ser dolorida, vem a bênção do Senhor. Se santificar não é fácil não, meu irmão. Se separar não é fácil, vai te exigir muitas coisas. Mas depois dessa santificação que você fizer ao Senhor, Deus terá um banquete para você. Deus terá algo tão grande, mas tão grande, tão poderoso, meu irmão, para a sua vida. Meu irmão, não questione, não duvide, simplesmente chore na presença de Deus, pague preço, jejue, ore, adore todos os dias, busque a presença do Senhor, leia a palavra do Senhor, encha-se do Espírito Santo de Deus, porque as muralhas que estão ao derredor da sua bênção, cairá por terra no nome de Jesus Cristo. Vai cair, o diabo não vai ter poder para segurar, meu irmão. Observa que eles vêm debaixo de uma ordenança e de uma obediência. Hoje pela manhã foi falado sobre isso. Os se de Deus. Se atentamente obedeceres e ouvires a minha voz, todas as minhas bênçãos te seguirão. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair. Deuteronômio, capítulo 28. Se, o pastor estava falando hoje pela manhã, às vezes a gente pensa assim, é promessa de Deus, então tem que se cumprir na minha vida, eu não preciso fazer esforço nenhum, porque Deus falou que vai acontecer. Mas você se esqueceu do se. Se você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, aí as minhas bênçãos te seguirão. O que Deus estava querendo dizer é mais ou menos assim, se você obedecer o que eu vou falar, se você santificar o povo, se você ouvir o que eu estou dizendo, a vitória virá da minha parte para você. Mas Senhor, eu não preciso fazer nada, Senhor, o Senhor já prometeu, Senhor, vai ter que se cumprir agora, isso é promessa do Senhor, eu não preciso fazer esforço, olha, Deus já falou que eu ia conseguir não sei o que aí, então eu vou esperar, você não precisa fazer nada, então fica aí que você vai ver quando a sua bênção vai chegar. Vai se você obedecer e ouvir o Senhor. E o que está faltando hoje em dia é essa obediência. Deus fala para o povo agora, eu vou dar a bênção para vocês. Começou o tempo de conquista na vida de vocês. Começou o tempo de possuir coisas na vida de vocês. Olha,
Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas, ninguém podia invadir aquela cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Meu irmão, quem estava lá dentro, quem comprou, comprou, quem não comprou vai passar fome, porque nós não podemos abrir o portão, nós não podemos abrir uma brechinha sequer, porque senão os filhos de Deus vão entrar e vai tomar aquilo que nós roubamos, o que pertence a eles. Você pode ter certeza que tem esse tipo de reunião lá no inferno. Eu não vou segurar, eu não posso abrir as portas aqui, e nós temos que trancar, porque a família dessa pessoa está presa há anos. Se eles se santificarem, eles vão tomar de nós isso. Eu tenho segurado o filho dessas pessoas há anos nas drogas. Se eles se santificarem, nós não vamos ter como segurar mais. Eu tenho segurado há anos o marido dessas mulheres presos na bebida, mas se elas se santificarem, eu não sei o que será de nós. Você pode ter certeza que os demônios falam isso. Por isso que é uma luta para você orar. Por isso que é uma luta para você ler a Bíblia. Por isso que é uma luta para você vir para a igreja. Porque o diabo fica segurando, ele não quer que você se santifique, ele não quer que você se envolva com o Senhor. Quanto mais ele te segurar, mais distante ficará a tua bênção. Alguns historiadores dizem que passava até um carro em cima daquelas muralhas, meu irmão. E eu acredito, porque quando estive lá em Israel, eu vi pedras, uma pedra só, meu irmão, sem emenda, ali é daqui até a parede. Até maior, né? Era uma coisa de doido. Eu falava, meu Deus, que tamanho de pedra é essa? E eu ficava até imaginando, como que eles conseguem colocar uma pedra em cima da outra lá? Que isso vem, né, milenar, não tinha trator, não tinha nada, não tinha, como que pode? Acredite, construir um muro que trancava aquela cidade chamada Jericó, meu irmão, que ninguém entrava, ninguém saía, era uma fortaleza, mas o Senhor disse, eu vou dar a vocês, porque a vitória vem de mim. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem vitória reservada para você. Não importa a fortaleza que o inimigo tem levantado, Deus vai te dar estratégia, meu irmão. Mas antes de entrar, Deus precisa tratar com você. Antes de Deus te dar o que está no exterior, Deus precisa tratar no interior. Deus precisa mover. O povo agora está obedecendo, vai circuncidar, vai doer, mas tem que circuncidar. Ninguém vai entrar na bênção se não obedecer ao Senhor. Então o povo lá vai se circuncidou todo mundo. Agora o Senhor diz, santifica todo mundo, santificou todo mundo, agora nós vamos conquistar Jericó. Só que para conquistar Jericó, vocês vão me obedecer. Sabe o que vão fazer? Vocês vão apenas fazer atos proféticos, vocês vão rodear, uma vez por dia, durante 7 dias vocês vão rodear a cidade. Se você tiver fé, você vai começar a rodear a bênção que Deus vai dar para você. Você imagina o povo, todo aquele exército, meu irmão, de 2 a 3 milhões de pessoas. Deus está fazendo aqueles homens, sararam já, estão circuncidados. Segunda-feira estão lá rodeando toda a cidade, todas aquelas muralhas. Eu imagino os guardas lá em cima daquelas muralhas, rindo, que povo maluco. Estão doidinhos, que negócio é esse? Eles vão dar uma volta andando igual bobos aí, olha, todos os dias, rindo, quem sabe, tirando sarro deles. Mas eles já estavam visualizando a bênção deles. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Comece a visualizar a tua bênção. Já começa a circuncidar sobre a sua bênção. Senhor, eu consigo ver a minha bênção. Eu estou me santificando, já vendo o resultado, Senhor. Eu estou vendo o resultado da minha bênção. Sabe o que é isso? É fé, meu irmão. Porque eles tiveram que ter fé. Deus estava trabalhando a fé deles. Querido, que coisa maluca. Você já pensou? Olha, uma vez por semana vocês vão dar uma volta na cidade. Era difícil até para eles mesmos, porque isso nunca tinha acontecido na história de Israel. Tem coisa que Deus vai pedir para você que é novidade, meu irmão. Você não precisa ficar falando assim, peraí, eu não estou vendo onde está escrito isso na Bíblia. Peraí, olha, não se torne muito religioso não. Porque tem coisa que Deus vai pedir no teu particular, que é algo particular para você. Para você.
Vocês vão rodear a cidade. E aí está lá, eles estão rodeando, falando, meu Deus, será que realmente vai cair essa cidade? Será que vai cair essa muralha? Mas peraí, será? Olha o tamanho dessas rochas que estão aí, olha aí. Mas eles estão ali, estão querendo, mas vamos obedecer ao Senhor. E estão lá dando a volta, e estão dando a volta. No 7º dia é o dia da vitória deles, sabe por quê? Porque o 7 representa Jesus Cristo, o teu descanso, meu irmão. Quando nós chegamos no lugar onde Deus tem preparado para nós, é o tempo do nosso descanso e da nossa bênção. E aí é só você dar o grito de vitória. Aí é só você dar o brado de vitória. Ele diz, vocês vão dar um berro, vocês vão gritar, vocês vão tocar o chofar. Vai ser algo tremendo. E eu, quem vou derrubar aquelas muralhas. Quem vai derrubar essa fortaleza que tem segurado a libertação do seu ente querido é o Senhor. Quem vai abrir portas que estão trancadas, que não liberam o teu emprego que Deus prometeu para você, é o Senhor, meu irmão. Quem vai derrubar essa fortaleza que impede você de prosperar é o próprio Senhor, meu irmão. Mas você precisa se santificar, buscar, estar preparado para o dia da sua vitória. Porque Deus não quer que você tome posse da vitória como um porco, como alguém imundo. Deus quer que você tome posse e entre no lugar com roupa festiva. Vestes de santidade, vestidos de branco, na presença de Deus. Quando você vai para uma festa, você não vai vestido de qualquer jeito. Quando você vai para uma festa, você coloca uma roupa bonita. Quando Deus trazer a sua vitória, você vai ter que entrar com vestes de santidade, vestes brancas na presença do Senhor, comemorando aquilo que Deus vai dar nas suas mãos. Ah, que coisa linda! Deus estava falando, eu preciso então agora circuncida o povo. E é lógico, nós aprendemos isso em Romanos, querido. A palavra do Senhor diz agora, nós não somos mais circuncidados à moda antiga do Antigo Testamento. Agora nós somos circuncidados no nosso coração. Glória a Deus por isso. Os homens digam glória a Deus aí, meu irmão. Agora volte um pouquinho para o 5, porque antes eu falei um pouco de Jericó, mas se você voltar um pouquinho para o 5, eu já estou acabando em 5 minutos. A Bíblia diz o seguinte, o Senhor diz no versículo 9, do capítulo 5, então o Senhor falou a Josué, hoje, diga assim, é hoje, diga mais forte, é hoje, oh glória a Deus, Senhor Jesus diz, é hoje que você fez uma aliança comigo. Eu removi de sobre vós a humilhação sofrida lá no Egito. Sabe o que Deus está querendo dizer? Enquanto vocês não tinham aliança, vocês eram como escravos. Mas agora, hoje, vocês vão tomar posse como filho daquilo que eu tenho para vocês. Hoje, acabou o tempo de humilhação do diabo. Quantas vezes você se sentiu humilhado pelo diabo? Você não consegue, você não presta, eu te roubei, você não tem poder, você se diz santo, mas você é um porco. Quantas vezes você ouviu humilhação do diabo? Mas se você se levantar e dizer, Senhor, hoje eu faço uma aliança de santidade contigo, Deus vai dizer, mas é hoje que eu também vou arrancar a humilhação que você sofreu, e no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra. Dupla honra. A Bíblia diz então, versículo 10, e enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, observe o versículo 10, o que eles fizeram? Celebraram o quê? O Pessá, ou seja, a Páscoa. Versículo 11, versículo 10 ainda, no 14º dia, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó, querido, eles já estavam ceando, já estavam fazendo uma Páscoa, sabe aonde? Na terra a ser conquistada. Já estavam observando ali, ó. Vocês vão celebrar aqui a ceia, olhando para a tua bênção. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, presta atenção. Hoje é dia de ceia. Você vai sentar na mesa do Senhor, olhando aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos.
Olhos da fé. Olhos da fé. Estão sentados ali, estão celebrando a Páscoa ali, meu irmão. Sabe por quê? Você observe que a Páscoa, ela foi celebrada, ou seja, a ceia, você sabe, né? Jesus morreu na época da Páscoa. Foi na Páscoa que foi feita a ceia do Senhor. Observe que a Páscoa, ela foi feita depois do quê? Da santificação. Por isso que o Senhor, quando vai fazer quando você vai sentar na mesa do Senhor, o Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer. Por isso que você não pode comer a ceia sem ter uma aliança com Deus. Tem que ter aliança. Tem que se purificar antes. Examine-se o homem antes de comer desse pão e beber esse cálice. Porque se você comer sem uma aliança, se você comer e beber indignamente, você se tornará réu. Você pode morrer como o povo morreu. O que nós estamos querendo dizer aqui é que aqueles que comeram a Páscoa, aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor, observa aí o versículo de número 12, a Bíblia diz, versículo 11, no dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, está falando da terra nova, do lugar novo, pães sem fermento. Sabe o que significa na Bíblia pão sem fermento? Pão sem fermento significa longe do pecado. Fermento na Bíblia, ela tipifica pecado. Você vai comer do pão que nunca pecou, do próprio corpo de Cristo. Um corpo sem fermento, não tem pecado. Cristo em vós. Por isso que diz: eis que estarei convosco todos os dias. Você come a ceia, você traz Cristo para dentro de você. É Cristo em você. Cristo em nós, o que é? Esperança da? Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós é certeza da vitória. Por isso que a Bíblia te chama e me chama de mais que vencedor. Ou seja, o diabo não tem poder sobre nossas vidas. E para finalizar aqui, para você acreditar que eu vou acabar, fique de pé. Senão você não vai acreditar que eu vou acabar. O ministério de louvor já pode vir. Não fecha a Bíblia não. Veja bem. Eu li o versículo 11, agora eu vou pular para o 12. A Bíblia diz assim, ó: ao comerem do fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o quê? O maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a alimentar dos frutos da terra de Canaã. Escute o que eu vou falar aqui, ó. Tem muita gente se empolgando com o maná, porque o maná é milagre de Deus, sim ou não? Querido, o maná aconteceu especificamente durante a jornada do povo no deserto, até eles entrarem em Canaã. Porque era o sustento de Deus, era a bênção de Deus para eles. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha onde comprar nada. O que eles iam fazer no deserto? Então o que Deus fazia? Deixa que eu alimento vocês. Todos os dias pela manhã vai ter pão quentinho na porta da tenda de todos vocês. Vocês não vão precisar guardar para o dia seguinte. Se vocês guardarem, eu vou punir vocês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embolorar o maná. Vocês não vão comer o pão bolorento, embolorado. Pode ficar tranquilo, porque Deus estava desenvolvendo neles o que? Fé, acreditar que Deus é um Deus que supre diariamente. E o maná veio porque era um milagre. A Bíblia diz que era sabor de bolo de mel. Que coisa gostosa, que coisa tremenda. Se alguém quiser fazer bolo de mel, me chama que eu vou te chamar de maná. Aí vou falar, comi maná na casa do irmão ali. Mas a Bíblia diz que o maná, que já é algo sobrenatural, quando eles entraram, atravessaram o Jordão, ainda estava caindo maná. Estava caindo maná. Só que o maná já estava prestes a acabar. Por quê? Porque agora Deus ia ensinar eles a comerem da bênção maior ainda, daquilo que Deus tinha de novo para a vida deles.
Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Diga assim: Deus tem algo novo para a minha vida. Diga assim: eu não preciso ficar empolgado com o maná. Diga assim: maná é apenas a provisão de Deus. Diga assim: os frutos da nova terra é a abundância de Deus para a minha vida. Amém? Tem gente que recebe o maná e acha que aquilo já está bom para a vida dele. Mas o maná é apenas provisão de Deus. O que Deus estava querendo dizer é: você vai comer dos frutos da terra. E quando você tomar posse desse novo fruto, meu irmão, deixa eu falar uma coisa que nós não podemos esquecer, e o Espírito Santo me lembrou aqui. Espera aí, nós estamos falando do fruto da nova terra, o fruto de Canaã. Lembre-se, quando Moisés enviou os espias, eles foram nessa mesma terra. E o que aconteceu? O que eles voltaram carregando? Não, cacho de uva. Precisou de quantos homens para levar um cacho de uva? 2 homens. Imagina o fruto. Imagina qual era o fruto daquela terra. Deus diz assim: quando eles comeram do fruto da nova terra. Meu irmão, um cacho de uva sendo carregado por 2 homens tipifica muita abundância de Deus. Muita abundância. Deus disse: agora vocês não precisam da minha provisão de maná diariamente. Vocês vão comer à vontade. Vocês têm muita coisa para conquistar ainda. Vocês vão se deliciar da minha bênção, porque a vitória é minha. A vitória vem de mim para vocês. Vocês só precisam entrar e tomar posse. Querido, se você não estiver entendendo o tempo de Deus na sua vida, o que Deus está fazendo, apenas creia, se santifique, porque está chegando o tempo de Deus na sua vida. Mas você precisa crer. Começa a rodear a bênção que Deus tem para você aí. Eu quero lançar algo profético aqui na sua vida. Veja bem, escute isso. Durante uma semana eles rodearam Jericó. Uma semana. Todo dia. Todo dia eles estavam ali, olhando para aquelas muralhas, dizendo assim: ó, tá chegando o tempo de você cair. Está chegando o tempo de você cair. Sacerdote à frente, homens de guerra atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Os sacerdotes vão à frente, profetizando, e os homens de guerra vão preparados atrás, para dar um brado de vitória. Eles estão ali, você vai cair. Está chegando o tempo. Deus já determinou o tempo. No 7º dia, meu irmão. Deixa eu fazer um desafio para você. Como é que os baianos falam? De hoje a 7? É isso? É assim que fala? De hoje a 8? Uma semana de hoje a 8? Uma semana de hoje a 8. É isso? Tá bom, então de hoje a 8. É isso? Uma semana. Domingo que vem nós vamos dar um brado de vitória aqui. Porque durante essa semana nós vamos nos santificar. Durante essa semana nós vamos rodear nossa bênção, meu irmão. No domingo que vem nós vamos dar um brado e as muralhas vão cair. Nós vamos se levantar como um grande exército. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos jejuar essa semana. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai fazer parte da primeira ou da segunda geração? Você vai fazer parte daqueles que vão morrer no deserto, ou você vai até o final? Você vai tomar posse de Canaã ou vai morrer no deserto? Você tem escolhas, meu irmão. Você tem escolhas. Você pode duvidar, você pode chegar e fazer: eu não vou fazer jejum nenhum não, porque não vai acontecer nada não. Mas você pode crer também, dizer: eu vou me santificar e vou buscar. Sabe por quê? Porque no 7º dia eu vou dar um brado de vitória e as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. A bênção de Deus virá na minha vida. Você vai orar com propósito essa semana. Tem algo específico de Deus para você. Tem algo específico. Você vai orar: Senhor, essa muralha vai se romper. Durante essa semana você pode ser que venha tentações. Pode ser que o inimigo tente te afrontar. Pode ser que o inimigo tente se levantar. Pode ser que venha um medo no teu coração, dizendo assim: olha, se eu ficar parado descansando aqui, com um pós-cirúrgico aqui, o inimigo vai me atacar. Ei, o Senhor vai te guardar.
Você vai apenas ficar no processo de santificação. Santificação no Senhor. Você vai orar todos os dias. Você vai jejuar todos os dias. Você vai orar todos os dias. E você vai ler todos os dias. Diga um amém, meu irmão. Todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que o falar em línguas edifica a si próprio. E se você fala em línguas, você vai orar todos os dias um pouco em línguas. Porque você vai santificar. Você vai rodear a tua bênção lá na tua casa. Você vai rodear a cama do teu marido. Essa fortaleza vai cair. Eu estou crendo que essa fortaleza vai cair. Ela vai cair. Ei, deixa eu falar com você. Tá? Tem fortaleza impedindo tua bênção financeira? Põe todas as suas contas. Todas as suas contas num papel. Leva diante de Deus, põe lá, e você vai rodear aquele papel. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Eu creio que vai cair essa fortaleza que está impedindo a minha bênção. A prosperidade está me impedindo de ser próspero. Vai cair por terra essa muralha. Atos proféticos. Atos proféticos. Pastor Dani gosta disso. Pastor Abena também. Ronaldo e a Raquel também. Você crê na tua vitória? Quem crê na vitória, diga um amém aí. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Bate seu pé no chão assim, ó. Bate assim, ó. Ei! Deixa o inimigo ouvir que você entrou na terra. Deixa o inimigo ouvir. Você tomou posse já do lugar que Deus te colocou. Os amorreus estão tremendo de medo. Os cananeus estão tremendo de medo. Porque a igreja do Senhor está se levantando. A igreja do Senhor está se preparando. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Santificai-vos. Você vai ver o derramar da bênção de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Você vai olhar com os olhos espirituais agora. Começa a ver aí, começa a ver. Começa a ver a Jericó que você vai tomar posse aí. Não olha para as muralhas não, meu irmão. Já olha para dentro de Jericó. Não fica olhando para aquilo que impede não. Você vai olhar para a bênção na tua família, nas tuas finanças, no teu ministério. Seja qual for a área, você vai dizer: eu vou tomar posse da minha bênção. Porque a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Quando eles entram lá, eles gritam: a vitória do Senhor. Vitória do Senhor. Vitória do Senhor. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, Senhor. Ato profético aqui, ó. Ato profético aqui, ó. Aleluia. Vou contar até 3. Você vai fechar sua mão e vai pegar sua espada aí. Levante sua mão mais alto, mais alto, mais alto, querido. É guerreiro de Deus, é guerreiro de Deus. Você vai pegar a espada. Com essa espada aí você vai vigiar essa semana. Com essa espada Deus vai preparar você. E você vai guerrear com o inimigo. 1, 2, 3. Toma posse agora. Fecha. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Senhor, prepara a sua igreja para a guerra. Prepara seus valentes para a batalha. Prepara os seus valentes para tomar posse, Senhor, da terra prometida, Senhor. Prepara a sua igreja, Senhor. Que os amorreus tremam, que os cananeus tremam diante da tua glória, diante da tua presença. Porque a vitória do Senhor está chegando, Pai. A vitória do Senhor. E nós tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus então. Oh, glória a Deus. Oh, acende as luzes, por favor.
Não sente? É, promplimini campia subia. Choremanai, Senhor, já tá equipando a sua igreja aí, ó. Tá equipando a sua igreja. Ei, você vai ter que crer. Todo dia essa semana. Todo dia essa semana. Você vai se consagrar ao Senhor, meu irmão. Escute aí, ó. Eu preciso jejuar todos os dias dessa semana. Eu preciso orar todos os dias dessa semana. Eu preciso ler todos os dias dessa semana. E eu preciso adorar todos os dias dessa semana. Amém? Orar, ler, jejuar e adorar. Lembre-se que você terá 4 coisas a fazer diariamente. Mas você não vai orar sem propósito. Você vai orar com propósito, profetizando. Você é aquilo que você pensa que é. Se você achar que é um derrotado, meu irmão, você vai ser um derrotado. Você vai entrar já como vencedor. Você vai profetizar todos os dias na tua oração. Eu vou profetizar. Senhor, eu sou profeta. A tua palavra diz que nós somos profetas e sacerdotes hoje, Senhor. Somos reis, profetas e sacerdotes. E eu quero profetizar a minha bênção. E você vai falar o nome da sua bênção todos os dias. Todos os dias. Pega algo profético, meu irmão. Anota as coisas na sua oração, põe lá e profeticamente. Funciona, atos proféticos. Funciona, creia nisso. Funciona. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez minha esposa, ato profético funciona. Porque lenço de Paulo não curava? Amém? Um ato profético. Põe isso aqui, vai ser curado. Uma vez eu estava com o Danduque. Danduque é um americano, um missionário americano, um homem de Deus. Ele que levantou David Keelan, Antônio Cirilo e tal. Ele veio da nossa igreja aqui. Nós estávamos no outro prédio. Nós estávamos orando no templo. E eu falei para ele da minha esposa, porque minha esposa tinha pego uma conjuntivite e não sarava de jeito nenhum, querido. Era uma guerra, uma batalha espiritual, querido, mas ficou feio. Os 2 olhos dela sangrava, a lágrima era sangue. E eu estava pensando que minha esposa, nós tínhamos ido para mais de um oculista atrás, fomos atrás, não sarava. E quando nós estávamos lá, ele falou: vamos guerrear aqui. E perguntou onde ela estava lá em casa, tal. Não lembro naquele dia onde ela estava, mas ele falou assim: ó, nós vamos orar aqui, ó. E ele deu um lenço, foi um lenço? Uma toalha, né? E falou: nós vamos guerrear e vamos batalhar aqui, vamos profetizar. E depois, quando ela estiver dormindo, deitada, você vai colocar nos olhos dela. Querido, nós começamos uma batalha ali espiritual. E orando, pegamos aquele lenço e eu peguei e coloquei nos olhos da minha esposa. E minha esposa foi curada. Ato profético. Ato profético. Você vai fazer atos proféticos essa semana. E Deus vai dar vitória para você. Domingo aqui a pastora vai contar um testemunho daquele culto da flecha da vitória do Senhor. Houve muitos testemunhos naqueles atos proféticos, sabia? Muitos testemunhos. Domingo ela conta. Chegou o momento da nossa ceia. Porque nós cremos que nós estamos num processo de santificação e agora nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Antes de tomar posse da bênção, nós temos que celebrar a Páscoa. Não foi isso que aconteceu? Então a Bíblia diz o quê? O apóstolo Paulo, ele diz que, portanto, examine-se o homem antes de comer ou beber o cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos os que dormem. Queridos, quem é que pode participar da Santa Ceia do Senhor? Aqueles que têm uma aliança com Deus.
ou seja, aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e que já são batizados nas águas, porque, como nós ensinamos aqui essa manhã, o batismo ele representa a nossa morte para o homem, para o velho homem, a morte do velho homem e ressurreição com Jesus Cristo. Então nós fizemos uma aliança, nós já abrimos mão do mundo e dizemos, não quero mais o mundo, eu quero me batizar porque eu morri para essa natureza. Então pode cear quem? Aquele que já é batizado, aquele que está em comunhão com o Senhor, que está em comunhão com a sua igreja, que está em comunhão com os irmãos, e aquele que não está vivendo na prática do pecado. Porque a Bíblia diz que se nós comermos indignamente, nós somos réu do próprio corpo do Senhor. Então, se você tem algum problema, eu peço para que você agora, toda a igreja, feche os olhos. E a Bíblia diz, examine-se o homem antes de comer. Examine-se e peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Deus vai te perdoar aí agora. E você vai abandonar. Se algo que você tem feito, está vivendo na prática do pecado, diga, Senhor, nessa noite eu entendi a Tua palavra e eu quero buscar a santificação. E eu estou me examinando, quero pedir perdão. E você vai viver uma nova vida com o Senhor e vai cear. Porque cear traz comunhão com Deus. A ceia traz comunhão com Deus. Agora eu peço para que você estenda as suas mãos para cá. Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por esta palavra. Louvamos ao Senhor, ó Deus amado, por termos a oportunidade de participar do corpo do Senhor. E agora apresentamos esses alimentos ao Senhor. Aqui está, Senhor, ó Deus amado, o pão que representa o Teu corpo moído naquela cruz, Senhor. Nós consagramos a Ti e da mesma forma, Senhor, ó Deus amado, este cálice contendo o vinho que representa o Teu sangue derramado naquela cruz, pois entendemos que o sangue é uma moeda espiritual. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Senhor, ó Deus amado, nós apresentamos a Ti esses alimentos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aqueles que vão cear, permaneçam em pé, e aqueles que não vão cear, tomem seus lugares para facilitar a distribuição dos alimentos. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor.